Pois bem, você pegou um cartão com um desconhecido na rua e escaneou um QR Code. Exatamente. Deixa sua mãe ficar sabendo disso. Bom, então tá, gente, vamos lá. Provavelmente quem tá aqui escaneou esse QR Code. E como eu disse, nesse vídeo eu falo tudo sobre esse curso que vai ser presencial na Rua Guajajaras, provavelmente. Eu vou deixar o endereço na descrição. E é a sua oportunidade de se preparar comigo de maneira muito aprofundada, do básico até o muito aprofundado, pagando menos de R$7 por dia. Vamos lá, tá na mão. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Vou falar da metodologia que eu desenvolvi depois de fazer entrevistas, pesquisar na internet coisas que as pessoas usam e juntar com a minha experiência. Como eu já disse em outros vídeos, eu fecho a prova do Enem. Quando eu passei em engenharia mecânica, em 2010, eu acertei 44 questões de 45. Sobre as aulas, essas aulas elas vão ser presenciais, elas vão ser no centro de BH, confere a descrição aqui, mas vai ser ali na Rua Guajajaras. 2 encontros por semana, cada encontro, 2 aulas seguidas de 50 minutos, ou seja, 1 hora e 40 minutos. Os 2 dias da semana vão ser coisas diferentes. Então, por exemplo, se a sua turma é de segunda e quarta, vai ser uma coisa na segunda e uma coisa que continua o processo na quarta. Vocês vão entender daqui a pouco. Valores, tá? Sobre os valores. Hoje é dia 16 de maio, sexta-feira. Provavelmente você vai assistir isso depois da segunda, depois do dia 19 ali. E eu vou tentar fazer a captação no orgânico. Eu tô falando isso porque as 10 primeiras pessoas vão ter um desconto, que é a primeira turma. Cada turma vai ter 10 alunos, vai custar R$195 por mês, os meses que vão ser completos. Então qual que é a ideia? Os meses têm em média 4 semanas. Então vão ser 2 encontros por semana, vezes 2 aulas, então a gente tem 16 aulas de encontros, só que tem mês, por exemplo, julho vai dar mais do que isso, tá? Mas aí eu vou deixar fixado mensalidade mesmo, fica como um brinde aí. E essas aulas elas vão começar no dia 30 de junho e elas vão até o final de outubro. Aí vai ter uma pausa, porque no dia 9, se eu não me engano, 9 de novembro, vai ser a primeira prova do Enem, primeiro domingo. Aí desse primeiro domingo até o próximo domingo, a gente vai ter uma semana de aula. Então, referente a isso, eu vou cobrar 1/4 de mês, beleza? Julho, porque vai começar no final de junho. Então, julho, agosto, setembro, outubro. 1/4 do mês de novembro, 4,25. Então, isso é o total do curso que você vai pagar, né? 4,25 vezes a mensalidade, que é de R$195. Lembrando que quem for um dos 10 primeiros, vai pagar R$170, certo? As pessoas que me deram as entrevistas, vocês têm um desconto. Se vocês entrarem nos 10 primeiros, além de ter o desconto para 170, vocês vão ter outro desconto. Quem tiver interesse, só me mandar uma mensagem no privado, você tem meu contato, que eu te falo quanto que eu vou cobrar de você que me deu essa entrevista. E gostaria de reforçar o agradecimento, tá? Ajudou demais. Acho que o negócio tá ficando bem legal. Deixa eu ver, se eu esqueci de falar alguma coisa. Aulas presenciais no centro de BH, 2 encontros por semana, mensalidade de R$195. Forma de pagamento, você pode pagar à vista. Sou rica! Aí você vai ter um desconto de 10%. Você pode parcelar no cartão de crédito. Os juros vão ficar por sua conta. Bicharia, né? Dá uma diferença bem pouquinho. E tem a cobrança recorrente no cartão, que não ocupa o limite do cartão. Juros também por sua conta, né? Lembrando de novo, é uma micharia. Eu não tô assumindo esses juros porque eu acho que a mensalidade de R$195 já tá bem honesta, tá certo? Galera, lembrando que se tiver alguma coisa que você quer saber e eu não falei aqui, me manda mensagem. Na descrição vai ter meu contato, tem meu Instagram também, vou colocar aqui, ó, vai aparecer na tela agora, esse é meu Instagram. Pode entrar em contato comigo lá, você pode ver meu trabalho, você tá vendo isso no YouTube. Então, confere meu canal aqui, você vai ver meu trabalho, beleza? Um trabalho sério desde 2019. Pois bem, eu vou falar da metodologia e vou voltar um pouquinho no formato das aulas, porque, né, as duas coisas elas estão conectadas. Então tá, eu separei essa metodologia em 4 atos. Na verdade, eu já falei nesse outro vídeo, tem um ato 0, que vai ser a análise desse organismo que é o Enem, né? A gente vai analisar vários aspectos sobre o Enem, não só da prova de matemática, tá? Para a gente poder ter a diretriz da nossa estratégia. O ato 1 é uma revisão de matemática básica, uma revisão completa de matemática básica. Então apesar que
né? O que a galera fala de matemática básica, eles estão falando de uma coisa básica dentro da matemática que já é básica, né? Porque a matemática que a gente fala, matemática até o final do ensino médio, isso tudo é matemática básica, né? Então tudo que você estuda é matemática básica. Você passa a ter uma outra matemática quando você entra no ensino superior, que tem matemática. E às vezes ainda continua na matemática básica, né? Tem os tal dos pré-cálculos. Beleza, gente. Então uma revisão completa do que a gente chama aqui, né, de matemática básica, que começa ali, equação do primeiro grau. Gente, a coisa mais básica que vocês têm é a equação do primeiro grau. Então, assim, se você estiver vendo esse vídeo e não vai ser meu aluno, eu recomendo que você estude, primeira coisa, equação do primeiro grau. Você sabe resolver a equação de fato do primeiro grau? Né? Dá uma olhada no... Vou deixar um card aqui, ó, que são aulas mesmo. Elas são antigas, elas estão... Então, elas não são datadas, tá? Elas foram feitas nesse tablet aqui, então é a captura da tela e tal, mas não deixa nada a desejar, né? Só que eu prefiro o meu quadro, quem assiste minhas aulas, meu quadro, ele tá bem ali. Beleza, então, voltando, né? A gente vai falar ali de equação do primeiro grau, mas assim, equação do primeiro grau de toda sorte, né? As equações do primeiro grau mais cabulosas que tem, a gente vai resolver. Eu tenho o meu jeito de falar de matemática básica, tá, gente? Depois eu gosto de falar, por exemplo, de sistema métrico, porque é um negócio que é extremamente simples, assim, mas eu acho que a forma como é exposta não é muito legal. Enfim, como a maioria dos conteúdos de matemática, né? E fração, né? Nem digo fração, eu digo números racionais, né? Não fração, mas números racionais. Tem vídeo aqui no canal também, uma aula das antigas. Um vídeo que eu gosto muito, eu acho muito bom. Ah não, eu refiz, tem um novo. Então, números racionais, por conta disso, fica muito mais fácil a gente falar, por exemplo, de MMC, falar de MDC, a gente falar de porcentagem, por aí vai. Eu não anotei aqui, mas tem tudo, já tá tudo planejado, né? Essas aulas que eu vou dar sobre matemática básica, vai ser uma matemática básica completa mesmo, muito completa, para você ficar afiado, né? Como eu disse no vídeo anterior a esse, a matemática básica, ela tem que estar 100% ali, quase passando de 100%. E eu sei que o ensino é ruim, tá? Independente. Público, particular, tudo ruim. Público pior, né? Porque nem o conteúdo tem. Em particular, conteudista demais, se é que você me entende. Beleza, gente. Ato 2. Aqui a gente começa a nossa estratégia de fato. Porque o ato 1, ele é para preparar os alunos para a gente entrar no ato 2. Só uma coisa, eu chamei a metodologia de metodologia fodona, né? Porque... galera dá nome pra esses troços tudo e tal. Eu estudei sobre como desenvolver método e a pessoa fala, esse método tem que ter um nome e tal. Eu falei, que nome? É um método meu aí. Mas aí, então tá, tem que ter nome? Metodologia fodona, pode ser? Então espalha a palavra. O que consiste essa estratégia? A gente vai abordar o que for necessário de conteúdos e conceitos para a gente poder fazer uma análise de um volume grande de questões do Enem. Então, só para exemplificar, a gente vai pegar questões do Enem ou questões que foram criadas no formato do Enem. Eu vou enviar isso para vocês de maneira antecipada, antes da aula. Então, na segunda-feira, ali na segunda-feira, antes ou depois da aula de segunda-feira, vocês já vão estar de posse das questões que a gente vai fazer a análise, né? Então foi um lote assim de análise de questões. E na segunda-feira a gente vai estudar, né, a aula mesmo, sobre os conceitos e conteúdos que englobam essas questões que a gente vai analisar. Entendeu? Por exemplo, a gente vai analisar questões principalmente voltadas para logaritmo, né? Que é um negócio que assusta muita gente. Eu acho que trigonometria mais, né? Então a gente vai falar sobre isso, eu vou dar aula para vocês sobre logaritmo, né? Essas aulas elas não precisam ser longas, tá? Porque os conceitos eles são de fato bem simples. O logaritmo assusta muito por falta de costume, mas o nível de complexidade de um logaritmo para uma potenciação, né? É um raciocínio inverso. Então pensa, se você aprender potenciação, por que você não aprende logaritmo? Aí na aula seguinte a gente vai colocar ali no data show, né, na transparência, como diz os mais velhos, para a gente poder analisar os aspectos da questão. E nessa análise, a gente vai separar isso, tá? A gente vai separar o tipo de questão, então a gente vai discutir sobre que tipo de questão que é essa, né? Se é uma questão fácil, se é uma questão média, se é uma questão difícil. É uma questão difícil. Como que a gente vê isso? É óbvio, a gente não tem como cravar nada, né? Essa questão de analisar se a questão é fácil ou difícil é um negócio muito impreciso, né? Mas a gente vai tentar apurar, né, essa habilidade, né, de identificar o máximo possível, beleza? Como que a gente faz uma leitura de uma questão? Quando você faz Enem, como que você lê? Né? Você vai lá de cima e vem descendo, você começa do meio,
começa no final, é disso que a gente vai falar. A gente vai falar da interpretação da questão, né? Um jeito que eu gosto muito é de contar uma historinha pra mim mesmo enquanto eu tô lendo. Isso é treino, tá? Porque, cara, quando você dá uma cara pro negócio, faz muito mais sentido. Então eu vou nessa linha, tá? Como identificar os distratores, né? Esse de distrator aqui, o Enem não tem muito, tá? Vai falar, o Enem tem muito distrator. Não tem, não. Na verdade, às vezes é o aluno que é desatento, ou ele tem problemas de leitura, né? Não lê muito, né? E não entende coisas do tipo, o aumento foi em, né? O aumento foi para. Entendeu a diferença? É isso. Como organizar os dados fornecidos? Essa parte aqui, nossa, isso aqui é o filezinho, né? Como que a gente organiza para poder extrair o que a gente está procurando, que é a resposta? Beleza? Como que a gente simplifica os cálculos? Isso aqui, quem não entende que tem que fazer, tá? Porque não simplificar cálculo no Enem, gente, não é uma manha, é uma obrigação. O Enem ele é feito para você simplificar cálculo. Como que a gente faz aproximações? Também, tá? O Enem é feito para a gente fazer as aproximações. E como que a gente responde a questão de maneira segura, né? Ou da maneira mais segura possível. Beleza, gente? Então, a estrutura base da metodologia é essa. É o quê? Ver matéria, ver o conteúdo, entender o conceito, né? Porque o conteúdo, ele é o quê? Vou dar um exemplo para vocês. Como encontrar a raiz de função do segundo grau. Isso é o conteúdo, né? Você vai explorar ali o quê? Procedimento e tal. Agora, o que é a raiz de uma função do segundo grau mais especificamente? Isso é o conceito. O que é? É muito mais amplo, né? E você consegue encaixar muito mais em outras situações. Beleza, vamos lá, ato 3. No ato 3, a gente vai entrar em temas considerados difíceis. E eu vou mostrar para vocês, tá? Eu já cansei de ouvir de aluno meu o seguinte: caralho, mano, é isso? É isso. Então, coisas que vocês julgam que são difíceis, coisas difíceis, eu vou dar aula disso para vocês, com a minha forma de explicar. Eu gosto muito de dar aula. Coisas que eu gosto de fazer, eu penso muito em como fazer melhor. Exemplo, eu gosto muito de dirigir. Eu dirijo meio louco, né? Mas eu tô sempre pensando, sempre não, né? Mas eu penso muito em coisas que eu posso fazer enquanto eu tô dirigindo. Técnicas mesmo de dirigir. É isso, né? Eu penso sobre a coisa. Em relação a dar aula, né? Tem coisas que eu explico hoje que já passou por várias mudanças na minha forma de explicar, porque já teve, quando eu era mais inexperiente, expliquei, mano, fulano não entendeu, né? Como é que eu posso explicar isso? Aí eu, né? Fico pensando, principalmente quando eu tô andando de bike. Eu penso muito sobre aulas, essas coisas. Então a gente vai entrar nesses temas que são considerados assuntos difíceis, como, por exemplo, logaritmo, análise combinatória e trigonometria. Como eu disse também em outro vídeo, dessas aqui que eu acho, na minha visão, tentando olhar do lado do estudante mesmo, como estudante, que eu sou, até hoje, né, pretendo ser, a única que eu acho que realmente apresenta dificuldades, análise combinatória, tá? Pela natureza mesmo. A análise combinatória é um negócio muito louco. Trigonometria é o que eu mais gosto, tá? Fala assim, o que você mais gosta da matemática? Trigonometria, sem dúvida. A gente vai fazer exercícios para evolução, né, evolução dos alunos, e a gente vai resolver questões de vestibular para aperfeiçoar e deixar o aluno mais familiarizado e mais seguro com esses temas. Depois dessa fase de abordar assuntos difíceis, isso vai ser tipo assim, imagina que a gente vai dividir isso em quatro partes nesse período, lembrando que isso vai ser bem flexível, tá? A gente vai combinar muito assim a turma, porque a turma é reduzida, vão ser 10 alunos por turma. A gente retorna ao ato 2, né, meu amor? Solange, adular muito a Solange, o Jurandir vem, o Jurandir é o cachorro. Quer café? Aí então é isso, a gente retorna pro item 2, só que agora a gente já tem posse dos conhecimentos das matérias difíceis. Então você já está sabendo logaritmo, você já está sabendo trigonometria, análise combinatória, né? Aí nessa a gente vai retornar ao ato 2, que é, lembrando de novo, a estratégia de conteúdo, conceito, análise do volume de questões. Demorou, galera? Só para fechar, não vai embora ainda não, tá? Eu quero só dar um recado para vocês. O que acontece? O Enem, a galera sabe que ele tem o tal do TRI. As questões, elas dizem, né, que as questões elas são testadas antes, então já tem as questões que são consideradas difíceis. E isso é feito por quê? Cada aluno ele vai ter um padrão de resposta. Então, se o aluno... você já deve estar cansado de ouvir isso, mas o aluno ele errou várias questões fáceis e acertou as difíceis. Então ele entende que você chutou. Então você vai ter um gráfico, uma curva, que
que vai fazer o cálculo da sua nota. Quem vai tentar um curso que é muito concorrido, como, por exemplo, medicina, todo mundo fala até só medicina, né? A galera fala medicina, né? Tem até cursinho pra medicina, né? Não tem cursinho pra aeroespacial, né? Nem pro direito, né? Não que eu saiba. Mas quem vai tentar esses cursos que são muito concorridos, tipo medicina, que são muito concorridos mesmo, precisa saber o quê? Se você acertar, se você ficar na ideia de, eu vou acertar, você tem que acertar as fáceis e as médias. Isso não é verdade. O que rola é o seguinte, se você acertar as fáceis e as médias, você vai ficar no teto da média. Né, da média das pessoas. Então, tipo, o pessoal tá lutando aqui embaixo, né? Aí você chegou no, tipo, imagina que você tá num, como é que é o nome, gente? Não sei. Um buraco assim, né? E aí quando você acertou as fáceis e as médias, você tá na boca do buraco aqui pra você poder pular para fora. Aí que você vai chegar na aprovação aí desses cursos que são muito concorridos. Para isso você tem que acertar as questões difíceis. Porque, na verdade, o Enem, ele não tem 3 níveis de questão. Ele tem 4. Ele tem as fáceis, ele tem as médias, ele tem as difíceis e ele tem as quase impossíveis, né? Acaba não sendo impossível a questão porque ela é de múltipla escolha. Então, se você chutar, você pode acertar ela ali. Mas tem questão que nem professor resolve, tá bom? E é normal isso, é assim que o Enem funciona. Galera, é isso, se você quiser se preparar comigo, confere aqui a descrição, tem todas as informações, me segue lá no Instagram, pode me mandar mensagem, tem meu contato, tudo aqui. Eu acho que vai ser um negócio muito massa, reforçando. Se tem alguma dúvida, pode colocar nos comentários, pode me mandar no WhatsApp que eu respondo. Vai ser um prazer. E é isso, tô bem animado, né? Se eu gosto de aula presencial, gosto de sala, gosto de quadro, gosto dessa porra toda. Demorou? Então é isso, um abraço pra vocês. Solange, vem cá. Você chama Solange? Então vem cá. E olha o Solange aqui, ó. Não pra mim. Tapa na sua cara. Eu também de você! Arré a mão da minha cara, arré! Arré a mão da minha cara!